Imagine essa situação. Você está saindo para trabalhar e de repente cai um alimento na sua roupa. Qual que é a sua reação? Surta e pensa que isso certamente vai estragar o seu dia? Ou respira fundo, busca uma solução e tenta não pensar mais nisso depois? Se você é uma pessoa que explode com facilidade, está sempre ruminando pensamentos ruins, costuma tirar conclusões apressadas, você pode estar precisando melhorar a sua inteligência emocional. Manter as emoções sob controle e dominar pensamentos ruins é fundamental para a boa convivência com as pessoas e também para a saúde. Um estudo realizado durante 50 anos avaliou a trajetória de vida de 17 mil pessoas e mostrou que aquelas consideradas inteligentes emocionalmente tiveram mais sucesso do que aquelas com apenas o QI elevado. Os executivos também estão de olho nas habilidades sociais de seus colaboradores. Segundo um levantamento feito em países da América Latina, 80% dos executivos não têm interesse em contratar alguém que seja super técnico, mas que não tenha uma boa comunicação e que não tenha inteligência emocional. A notícia boa é que esta, como qualquer outra habilidade, pode ser desenvolvida. Para saber o que é inteligência emocional e saber por que ela está sendo considerada uma ferramenta tão poderosa, nós preparamos uma matéria que está dividida em duas partes. Na primeira parte, nós abordamos o que são as emoções, como elas atuam no cérebro, o que é a inteligência emocional, quais são os sinais da pessoa que tem e daquelas que não têm inteligência emocional e como podemos fazer para melhorá-la. Nesta parte, temos a honra de contar com a participação da neuropsicóloga Branca Frias. Então, é muito importante para a inteligência emocional você se conhecer, você ver quais são os gatilhos que te detonam a essa perda do controle emocional. Na parte 2, indicamos livros e filmes que mostram a inteligência emocional na prática. Por que é importante darmos atenção às emoções? A pessoa que não tem as emoções sob controle, as coisas não andam muito para frente na sua vida. Ela gasta o que pode e o que não pode, tem dificuldade nos relacionamentos, é manipulada por terceiros e acaba desenvolvendo problemas de saúde. Somos seres sociais e com as pessoas vivenciamos os nossos melhores momentos, mas também com elas podemos viver experiências traumatizantes. E quanto melhores forem as nossas vivências sociais desde a infância, maiores são as chances de termos uma elevada inteligência emocional. Relações problemáticas baseadas no autoritarismo ou negligencialismo ou qualquer outro modelo negativo de interação familiar acabam gerando na criança padrões emocionais marcados pelo medo, pela insegurança, pela falta de controle, pela falta de resiliência, e isso com certeza vai trazer prejuízos imensos para a sua vida. Um filme que mostra bem a relação entre as marcas da infância e as dificuldades que a pessoa enfrenta no decorrer da vida é O Discurso do Rei. A narrativa mostra a luta real que o monarca teve que travar para superar o problema da gagueira e poder ocupar o trono inglês. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre esse filme na parte 2 dessa série. O ser humano tem sido capaz de produzir coisas que podem garantir o seu conforto e seu bem-estar como nunca antes na história. Mas, por outro lado, ele enfrenta muitos desafios nessa sociedade em constante e veloz transformação. Desde a pressão pela beleza física, a cobrança pela alta performance e o sucesso, que ele precisa ter em todos os setores da vida. Isso traz muita ansiedade e até problemas de saúde. O Brasil é o país com mais pessoas ansiosas no mundo. São mais de 18 milhões de pessoas enfrentando transtornos de ansiedade. A inteligência emocional pode nos ajudar a amenizar esses sentimentos estressantes e reduzir os efeitos nocivos que esses sentimentos podem trazer para a nossa vida. E se a inteligência emocional é importante para as relações familiares e as relações sociais, imagina no trabalho, onde é necessário saber trabalhar em equipe, ter uma boa comunicação e ainda as pressões do dia a dia. Segundo o levantamento do Page Group, a inteligência emocional está entre as habilidades comportamentais mais valorizadas pelos líderes de grandes empresas da América Latina. E de acordo com a Alina Matos, que é professora de liderança e equipes do IBMEC São Paulo, hoje, para promover ou recompensar as pessoas, as empresas analisam duas coisas: o que a pessoa traz de conhecimento, que bagagem, que conhecimentos técnicos ela tem e como que ela entrega esses resultados. É passando por cima das pessoas da equipe? É realizando um trabalho excessivamente competitivo? Ou é desenvolvendo um trabalho mais colaborativo, mais participativo? E à medida que a gente cresce na carreira,
mais vão sendo exigidas as nossas competências emocionais, porque os líderes precisam criar um clima de segurança psicológica para que os seus liderados possam trabalhar com mais tranquilidade e entregar melhores resultados. Mas o que são as emoções e para que elas servem? A palavra emoção vem do latim emovere, que significa um movimento de dentro para fora, indicando uma propensão para agir. Significa que a emoção existe para mudar alguma coisa que está em desequilíbrio na nossa vida. Uma emoção é um conjunto de reações químicas e neurais inconscientes baseadas nas memórias emocionais e elas surgem quando o nosso cérebro recebe um estímulo externo. Alguns autores indicam 2 níveis de emoções, as primárias e as secundárias. As primárias seriam aquelas universais, o medo, a raiva, o nojo, a tristeza, a alegria e a surpresa. E as secundárias seriam o ciúme, a culpa, a inveja, entre outros. Cada uma delas tem uma função. Umas são mais agradáveis que outras, mas todas são importantes. E qual seria a função de cada emoção? A raiva, por exemplo. A raiva é acionada quando o ser humano se sente ameaçado de alguma forma. Ela funciona como uma reação instintiva ao primeiro sinal de ameaça. Os batimentos cardíacos se aceleram, a adrenalina dispara, aumentando a energia e a nossa capacidade de agir. Com isso, a gente pode ter reações até violentas. A raiva causa revolta, indignação, mas é graças a ela que a gente consegue também reivindicar nossos direitos ou defender alguém numa situação de injustiça. E o medo? O medo tem a função de impedir que a gente desenvolva alguma ação que possa colocar a vida da gente em perigo. Diante de uma ameaça, o medo vai ativar na gente um estímulo de resposta àquela situação, que pode ser de ataque ou fuga. E o objetivo é garantir a nossa sobrevivência. E o nojo? O nojo tem a função de evitar qualquer substância que possa provocar uma intoxicação. Ele provoca náuseas e mal-estar gastrointestinal de forma a expulsar a comida estragada ou alguma coisa que possa fazer mal. E a alegria? A alegria é considerada a emoção mais positiva, porque ela aumenta a energia, a motivação, o entusiasmo, ela promove a criatividade, a disposição. Aí algumas pessoas buscam medicamentos, substâncias e coisas que proporcionam esse bem-estar permanente. Nós não podemos estar o tempo todo nesse estado de alegria. As reações químicas e físicas provocadas pela tristeza são necessárias para que a gente se ajuste à nova situação, para que a gente possa pensar nas consequências de determinadas atitudes e também para restabelecer a energia e trazer um equilíbrio para a nossa vida. A surpresa é uma sensação reativa a algum acontecimento que não estava sendo esperado. Ela pode ser negativa ou pode ser positiva e ela pode se manifestar a partir de impulsos nervosos originados da liberação da adrenalina no sangue. Os padrões emocionais, os programas emocionais que nós temos, eles foram desenvolvidos desde o período que estávamos ainda no ventre da nossa mãe. Os sentimentos que os pais vivenciaram naquele período da gestação e aquelas primeiras experiências de vida, elas vão imprimindo marcas nesses padrões emocionais que vão determinar como a gente vai reagir diante de cada situação. Quando que a emoção é boa e quando ela é ruim? A emoção é boa quando ela nos possibilita reagir perante a situação. Por exemplo, diante de uma injustiça, quando estamos indignados, ou então quando nós precisamos escapar de uma situação de perigo, de uma ameaça. Então a emoção ela é positiva porque ela nos capacita, até fisicamente, para a gente enfrentar aquela ameaça. Pessoas que perderam a sua capacidade de se emocionar, como por exemplo, no século passado, muitos pacientes psiquiátricos fizeram uma cirurgia chamada lobotomia, que separava as partes do cérebro vitais para as emoções. E o resultado é que eles ficaram inertes e não tinham mais emoção. Então, até no livro do Daniel Goleman, sobre inteligência emocional, ele cita a história de um advogado que precisou fazer uma cirurgia da hipófise e acabou afetando a parte das amígdalas responsáveis pelas emoções e ele não conseguia mais tomar decisões. Por exemplo, para agendar uma consulta para ele, se colocasse 2 datas, ele ficava perdido, porque ele não conseguia reunir os argumentos a favor ou contra determinada situação. As emoções ajudam a gravar os sentimentos e aprender com as nossas próprias experiências. Quando a criança coloca o dedo na tomada, ela tem aquela sensação desagradável, então a ideia de tocar naquela tomada, então já deixa ela mais cuidadosa. E quando que as emoções atrapalham?
Essas altas cobranças que nós vivemos na sociedade hoje, essas fake news, essa mídia com esse foco mórbido que está sempre veiculando notícias catastróficas, então tudo isso vai deixando a pessoa muito assustada, muito sensível. Aí qualquer coisa para ela já vai ser um sinal de ameaça. No livro do Goleman, ele também conta a história de um pai que viajou e deixou a filha sob os cuidados de uma tia, e quando ele retornou para sua casa, ele escutou o barulho dentro do armário, aí ele atirou, pensando que fosse um ladrão, ele atirou, e quando foi ver, a filha já tinha voltado da casa da tia e estava escondida e ia fazer uma surpresa para o pai. E a pessoa fica muito sensível, muito assustada, então isso faz com que ela tenha hiperreações. E o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional, gente, nada mais é do que a gente aprender a ter leituras adequadas, funcionais dentro da realidade. O que acontece é que nós sempre temos uma questão projetiva. Então, a gente pensa alguma coisa, a gente cria as conexões e a gente passa a responder como se a situação fosse aquilo que a gente pensou. Porque quando nós nos sentimos muito ameaçados, existe uma glândulazinha aqui chamada amígdala, que ela incha e ela rouba o espaço de percepção e de cognição do cérebro. Quando você bota este lado aqui para funcionar, que é o lado cognitivo, ele vai te dizer qual é a melhor saída. Quando você deixa só esse aqui tomar conta, ele faz o trabalho dele, que é te proteger. Então, se ele sentiu que você está ameaçado, ele vai para cima, ou ele foge. Mas nem sempre essa é a situação adequada. Hoje a gente já não vive mais nas cavernas. Hoje os problemas são outros. Então a gente precisa aprender a desenvolver. E aí o Goleman, ele descreve a inteligência emocional como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e gerirmos os impulsos dentro de nós e em nossos relacionamentos. Então não significa que a pessoa vai controlar a emoção, significa que a pessoa vai controlar o que ela sente em relação àquela emoção. Então as nossas avós, elas não estavam erradas quando elas diziam pra gente, quando estivesse nervosa, pra gente contar até 10, pra gente respirar fundo. Só que o nosso cérebro já ficou fazendo isso de uma forma automática. Então, segundo o Carlos Aldan, que é CEO do Grupo Kronberg, o ideal é fazer um cálculo mais elaborado. É fazer um cálculo que você não conhece o resultado, para poder dar tempo de esfriar aquela informação e você poder tomar uma atitude mais racional. E quais seriam, então, os sinais da pessoa que não tem inteligência emocional? O primeiro é a perda de autocontrole. Pessoas com baixo QE não diferenciam o que é uma ameaça e o que não é, o que provoca as hiperreações. Então, é muito importante para a inteligência emocional se conhecer, conhecer os nossos gatilhos, perceber, sempre duvidar do primeiro impulso que a gente teve em relação a uma situação mais delicada, sempre colocar os dois lados da história e questionar. Isso é atual? É pertinente? Isso que eu estou sentindo agora pertence a essa situação? Ou pertence a uma situação passada que eu estou atualizando? O que é inteligência emocional? É você aprender a fazer leituras sobre as situações da vida de maneira onde você consiga fazer processamentos e fazer análises antes de você acionar o teu alarme de periculosidade. Por isso é muito importante a gente dar um tempo para os pensamentos e considerar as consequências, as implicações de cada ação, de cada atitude, de cada escolha que a gente for fazer. Um outro sinal é a pessoa que se ofende com facilidade. De repente eu tenho um sentimento de rejeição muito forte. Então eu venho para cá e esse meu sentimento vai acionar aqueles meus sentimentos antigos de rejeição e me sinto ameaçada. Porque a gente não gosta de ser rejeitada, né? O ser humano não gosta, né, de ser rejeitado, não gosta de ser não amado. Então, o que é a inteligência emocional? É eu ter um leque de respostas, é eu estar ligado com a realidade, é eu estar percebendo o que está em volta, do que está acontecendo comigo e das minhas ações, para eu tomar uma atitude. Se a gente tem uma compreensão certa sobre o que a gente é, sobre as nossas qualidades, os nossos defeitos, a gente não tem por que ficar ofendido. Pessoas com alta inteligência emocional, elas são autoconfiantes, mente aberta,
E elas mesmas dão risada dos próprios erros, das próprias dificuldades. É lógico, numa situação de rebaixamento, numa ofensa assim, que realmente nos deixa mal, a gente precisa buscar formas da gente ajustar aquilo. E ninguém gosta de comentário negativo, de receber um feedback negativo. Mas, por outro lado, é importante que a gente dê uma atenção para aquela opinião que estão tendo a nosso respeito. Por que estão pensando aquilo? O que eu estou fazendo que está provocando que a pessoa me julgue daquela maneira? Se a gente quer melhorar no nosso conceito perante aquela pessoa, de repente é importante a gente escutar o feedback, a gente aceitar as críticas, para a gente poder remodelar, de repente, uma atitude, um comportamento que a gente está tendo que não está sendo condizente. Outro sinal é a pessoa que guarda rancor. Estudos mostram que guardar aquele ressentimento faz muito mal para a saúde. Aumenta a pressão arterial, a circulação do sangue. E por outro lado, se a gente esquecer aquela ofensa, vai fazer a gente se sentir melhor. As emoções negativas também têm um propósito. A gente precisa senti-las, mas ficar remoendo faz muito mal. Enquanto a pessoa que nos ofendeu já está seguindo a vida dela, a gente não se dá chance de curar. Mas quando a gente perdoa e esquece, evita com que a gente fique refém daquela pessoa e que ela fique manipulando os nossos sentimentos. A pessoa que se sente incompreendida com frequência. Ninguém está livre de ter uma palavra incompreendida, de ter algum pensamento que você expressou que não foi muito bem interpretado. Todos corremos esse risco. Mas a pessoa que tem inteligência emocional, ela vai ajustando a conversa para que a comunicação dela seja efetiva. É importante a gente estar sempre exercitando esse cuidado com a nossa comunicação. Quando a gente vai escrever uma mensagem, vai escrever um texto, a gente fazer uma releitura daquilo, é a gente imaginar como a pessoa vai receber aquilo, ela tem condição de entender o que você está falando, da maneira como você está falando. Outro sinal de baixa inteligência emocional é a pessoa que fica remoendo seus erros, ela fica pensando, ruminando sobre aquilo o tempo todo. Todo mundo comete erros, então a gente precisa buscar a nossa energia daquele sofrimento para a gente poder buscar uma solução mais adequada. É mais um motivo para a gente se distanciar um pouquinho daquilo de errado que a gente fez e pensar melhor sobre aquela situação, se inspirar em alguém, em uma outra pessoa, alguém que a gente admira. A pessoa que não sabe elogiar. A pessoa com baixa inteligência emocional, ela até consegue reconhecer as qualidades do outro, mas ela tem muita dificuldade de comunicar isso para a pessoa. Quando você elogia outra pessoa, quando você reconhece alguma coisa, uma qualidade, uma coisa boa que ela tem, isso também aproxima mais e faz com que ela tenha mais respeito por você. Na escola onde eu trabalhei, eu lembro de uma professora que ela tinha essa estratégia. Ela passava para ver as tarefas, ela dizia que ela ficava muito orgulhosa dos alunos porque eles faziam a tarefa com capricho, eles eram muito responsáveis. Então isso fazia com que aqueles que não tinham o hábito de fazer, eles precisavam corresponder àquele julgamento dela, aquele elogio. E aí se alguém não tinha feito aquele dia, ela não colocava em público, é lógico que ela falava em particular, fazia uma anotação ali. E aí uma outra vez ele ia querer merecer também aquele elogio que ela tinha feito para a sala toda. A questão da empatia. A empatia é um dos principais componentes da inteligência emocional. Você se colocar no lugar do outro, que é bastante complicado, mas é compreender o sentimento do outro, é entender aquela reação. Não que necessariamente tenha que concordar com o ponto de vista dela, mas pelo menos compreender por que ela está pensando daquele jeito, por que ela está defendendo determinada opinião. Pessoas altamente empáticas, elas têm uma coisa em comum. Elas se interessam de verdade pela outra pessoa e ela tenta ajudar. Então, essa questão do altruísmo, a solidariedade, são coisas assim que aproximam as pessoas. Quando se faz alguma coisa boa para alguém, vai haver uma liberação de hormônios que vão trazer uma sensação de bem-estar para a pessoa que está recebendo, vai ser um alento para aquela pessoa que está passando a dificuldade, que está recebendo aquela ajuda, quanto para quem está fazendo e até para quem está assistindo. Então, passar imagens, coisas positivas pela internet, de atitudes positivas, de solidariedade, isso ajuda muito. E a gente tem que pensar que o contrário pode dar o efeito contrário também. Então a gente não vai estar ajudando se a gente ficar mandando, por exemplo, cenas de pessoas agredindo animais, agredindo outras pessoas. Ao invés de ajudar, vai trazer sofrimento, porque vai dar uma sensação de impotência à pessoa que está assistindo, porque ela não tem como ajudar, não tem como resolver aquilo. Fica mais revoltada com o ser humano, com as pessoas. E o último sinal, o estresse elevado e a negatividade são sinais claros de pessoas com baixa inteligência emocional. Pessoas assim são pessimistas e enxergam as situações com o filtro da negatividade.
Estão sempre reclamando de tudo, criticando os colegas, enfim, focando sempre mais no problema do que na busca por soluções, provocando situações delicadas e um clima ruim. Então, a inteligência emocional nada mais é do que você estar conectado com a realidade. Para estar conectado com a realidade, você precisa ter um autoconhecimento, você precisa identificar quais são os seus gatilhos. Se, por exemplo, eu sou uma pessoa com uma autoestima muito rebaixada, é óbvio que qualquer situação onde eu me sinta confrontada, eu vá levar isso de uma forma negativa. Eu vá acionar as minhas memórias, né, muito antigas, e eu vá reagir de acordo com isso. Mas você percebe que essa reação antiga, ela pertence àquele passado, não passado atual. Por isso que eu sempre falo com meus pacientes, duvida da tua primeira percepção. Para analisar. Será que é isso mesmo? Será que ele está me olhando feio porque ele não gosta de mim? Ou porque ele está com outros problemas que de repente eu posso ajudar? A inteligência emocional é isso. É você se manter observando o que está acontecendo, tanto externo como internamente. E sempre checar os seus pensamentos. Sempre checar se eles estão de acordo com o que você está vivendo agora. Se esta emoção que você sentiu agora, ela é proporcional para o fato. Se ela for proporcional, de que forma que você vai obter ganhos ao lidar com ela? Ao contrário do que se fala, a inteligência emocional é uma característica que vai sendo aprendida ao longo da vida, com maturidade, e a gente trazendo, chamando para a gente a responsabilidade das situações. A inteligência emocional é talvez o fator mais importante para nos ajudar a ter uma vida com sentido, mais saudável e bem-sucedida.